é impressionante o quão o Atlético é masoquista. O Atlético não pode ver uma possibilidade de passar em algo tranquilo que ele quer complicar propositalmente. Cara, isso é algo que dá muita raiva do Barba. O Barba, ele leva muito a sério. Mais de 1 a 0 é basquete. O cara veio com 1 a 0, ao invés de tentar fazer um 1 a 0 em casa, fazer um jogo mais controlado, não. Deixou o Bragantino se sentir à vontade no seu estádio. Viu o Bragantino praticamente dominar o jogo inteiro. E, cara, às vezes o futebol presenteia os covardes, porque não fez um bom jogo o Atlético, fez um jogo horrível, horrível, horrível. O resultado é muito mentiroso. O resultado vem de algo ruim. O Bragantino fez uma extrema força para poder ganhar, né? Poderia sim ter vencido, mas infelizmente o Bragantino perde muitas chances. É um clube que perde chance para um cacete. E o Atlético não estava jogando. Em números, olha o primeiro tempo. O Atlético teve 39% de posse contra 61%. O Atlético deu 5 chutes, só 1 no gol, enquanto o Bragantino deu 11 e 5 desses 11 o Everson pegou, e o único que não pegou foi o sexto chute, foi do Eric Ramírez. Então assim, cara, que time maluco esse do Atlético. Aí no segundo tempo deu uma leve melhorada, quando fez o 1 a 1 deu uma leve acomodada, mas tomou a virada depois. E bem no finalzinho, último lance, o Coelho salva. O Coelho que vem sendo talvez, que é um cara muito criticado por tentar muito, erra muito, mas sempre está salvando o Atlético. Então assim, é um jogador que não pode ser dispensado, tá? Achei até que demoraria mais para voltar por conta da lesão no ano passado, mas quem diria que o Coelho, que tem hora que erra até o nome dele, iria estar salvando o Atlético na sua reta final, podendo até trazer título, tá? Podendo até, quem sabe, trazer um título. Já o fim do jogo teve 44% de posse do Galo contra 56% do Braga, 11 chutes do time alvinegro contra 18 do Bragantino, 4 chutes no gol contra 9 do Bragantino, e o Everson fez mais 2 defesas, enquanto o Cleiton uma. E como vieram os times? O Braga veio com Cleiton, Júnior Capixaba, Gustavo Marques, Pedro Henrique, San Antner, Rodriguinho, Eric Ramírez, Vinicinho, Lucas Barbosa, Herrera e o Pita. Enquanto o Atlético veio com Natanael, o Anjo, Vitor Hugo, Renan Lodge, Maicon, Alan Franco, Coelho, VH, Bernardo e Renier. Desses titulares, o Natanael ele começou o primeiro tempo mal, como boa parte do time atleticano, mas o segundo tempo melhorou. Já o Juan e o Vitor Hugo, o Juan pra mim foi bem e o Vitor Hugo péssimo. Puta que pariu. O Vitor Hugo ganhou 2 elogios, que é no jogo em que ele entra no lugar do Leão e o do Grêmio, e hoje faz merda, né? Infelizmente o Vitor Hugo é igual o cachorro indo na igreja, ou caga na entrada ou caga na saída. Renan Lodge mal. Nossa, o Renan Lodge não estava muito perdido. Quando ficava para marcar não sabia como marcar, quando ia para o ataque não sabia como atacar. Muito parecido com aqui Brasil e Argentina, que sabemos como terminou. De Maria. O Maicon começou mal, mas acho que ele conseguiu evoluir, principalmente depois do gol, e deu uma melhorada. Acho que era muita questão da confiança dele. Alan fraco, muito fraco. Né? O Cissé, que entrou no lugar dele, entrou muito melhor. Muito. Mas o problema do Cissé é aquilo. Ele não consegue estrear. O Cissé ele não consegue criar um cenário na partida. Ele tem que entrar quando já está criado, que ele sabe o que fazer. Ele é quase um legista, que tem essa piada na medicina, que o legista ele identifica mais fácil um corpo morto porque já está morto, né? A gente do mestre é identificar quando a doença quando o corpo está vivo. E o CC é muito parecido. Quando ele entra no decorrer do jogo, ele consegue melhorar, porque ele já sabe o que fazer. Diferente quando ele entra como titular, que ele tem que criar um cenário para o jogo dele decorrer. Bernardo, muito mal no primeiro tempo, puta que pariu. No segundo, quando deu uma leve melhorada, o Barba tirou e pôs o Alan morto. Que o Alaminda, meu Deus, o Alaminda ainda busca estrear no Atlético. Tá muito abaixo. O Bernardo ele estava tentando muito. Aí quando ele sai e volta, quando ele sai e entra o Alaminda
parece Bernardo no primeiro tempo. Eu acho que o Barba gostou do fato de o lado do Bernardo tá jogando ruim. Tu falou, não, tá, o Bernardo tá jogando demais. Entra aí, Almeida, faz as merda aí pra mim, fazer favor. Coelho, sempre fazendo gol, sempre pra mim muito esforçado. Mesmo muitos dos lances dele sendo triatleta, que ele corre, pedala e nada, vem ajudando muito. Pra mim ele é um dos poucos, ele tá tendo até números pra mim melhor do que os dois centroavantes do Atlético. Vitor Hugo, muito mal, puta que pariu, o VH, não, muito ruim nos dois tempos pra mim. Eu vi até gente falando, acho que ele jogou bem, mas eu achei que ele jogou péssimo. O Vitão, né, não teve tempo, entrou nos acréscimos. Renier e Cassiera. O Renier péssimo, como de costume. O Cassiera, ele jogou bem porque entrou no lugar do Renier. Então, é aquela questão que o cara que tá muito mal, quando um mal entra, fica meio assim. Ainda tá pra mim com aquele problema de não ficar na área para receber as bolas, mas pelo menos ajudou na recomposição, coisa que o Renier não estava fazendo. E mais sobre o jogo foi isso, foi um jogo que o Bragantino pressionou o Atlético o tempo inteiro. O Atlético no primeiro tempo não encontrava nenhuma saída. No segundo tempo, o Bragantino tendo que sair mais, tentando matar o jogo, ainda no decorrer sem levar para pênalti. Estava deixando muitas brechas que foram aproveitadas melhor no segundo tempo. Mas foi um jogo que o Barba, para mim, foi mal, tá? Muito mal. É aquilo que eu brinco, quando o Atlético vai bem num jogo, ele vai mal no outro. Como ele foi bem em 2 jogos, nesse aqui ele tinha que ir mal. Justamente contra a decisão. Me lembra até o Larcamon. Não pode ter um resultado positivo que já quer fazer merda. E pra sequência agora, vira peso pesado, tá? Vai pegar um Inter que é chato. É um time que não tem medo de fazer jogo feio. Não se importa. Eu só esqueci se o jogo é em casa do Atlético ou do Inter. E eu até fiz no vídeo do Cruzeiro, eu não vou fazer um pós-jogo longo, porque acho que não tem muito o que fazer um pós-jogo longo nesse, tá? Fazer só dos mata-mata mesmo. Mas, cara, que o Inter deve dar muito trabalho, principalmente nos contra-ataques, que ele deve aproveitar mais. Então, acredito que o Atlético, se iniciar se defendendo, vai ser melhor. E tem aquela questão também que depois é o clássico, que domingo vai ter vídeo, deu explicando mais. Mas, cara, eu acho que o jogo de hoje fica muito nítido que o Atlético ele tem que ter uma melhora muito na parte defensiva. Porque, querendo ou não, o Atlético defensivamente é ruim. Tá ruim, principalmente depois da saída do Lincoln pela lesão. Acho que o Atlético deveria um empréstimo de algum zagueiro buscar para ver se dá pelo menos uma melhorada, porque depender do Vitor Hugo é complicado. O Natanael, para mim, quando ele fica para fazer a linha de 3 zagueiros, acho que não encaixa bem, tá? Mesmo sendo um lateral defensivo, ele não encaixa bem como um zagueiro. Então, eu não sei quais soluções o Barba vai tentar encontrar, mas ele tem que encontrar. Porque o Atlético tem chance de levar um título internacional, porque hoje tem Santos e Macará e pode pegar ou Santos ou Macará. Eu acho que pegar o Macará, mesmo que a viagem longa, seria melhor, porque o Santos está tendo uma pequena ascensão e querendo ou não, o Atlético tem sim dificuldade de jogar contra o Santos. Até o Santos mortinho, o Atlético enfrenta dificuldade. Quem lembra aquele jogo do primeiro turno que o Santos ganhou do Atlético 1-0? Então são coisas que eu acredito muito que esse jogo tem que ficar como aprendizado. E o Barba acho que ele tinha que rever esse jogo para dar uma leve estudar para ver quais erros ele não pode cometer quando for enfrentar Inter e Cruzeiro, que acho que vão ser jogos determinantes. O Atlético agora vai ter o clássico da Copa do Brasil semana que vem. Acho que tentar conciliar essas 3 competições vai ser difícil. Eu diria que se o Atlético cair numa semifinal e das 2 competições, acho que dá para fazer a temporada até ok, mas acredito muito que o time tem que tentar buscar, mesmo que o mais, para mim, palpável é a Sul-Americana do que a Copa do Brasil, que para mim já é do Palmeiras, tá? A Copa do Brasil já é do Palmeiras. Então a Sul-Americana, mesmo você tendo de um lado da chave Boca e River, eu acho mais palpável do que Copa do Brasil e outros títulos.
Mas, no geral, esse foi um jogo ruim do Barba, muitas cagadas cometidas, mas que no final o importante é a classificação. No mais é isso, e Atlético e Inter acho que vai ser um jogo de 1-1, já que o Atlético deve pôr alguns dos seus reservas e o Inter vir com força máxima porque não disputa merda nenhuma mais. Ah não, mas ainda acho que o Inter. Eu esqueci que o Inter tá na Copa do Brasil, o Inter não tá em competição internacional. Acho que é um jogo interessante, mas considerando que o time reserva dos dois são ruins, 1-1 ainda para mim é válido. No mais é isso, nos vemos no domingo.